Bem-vindos à sala do banquete nesta quarta-feira maravilhosa. Na lição de número 5, nós estamos preparando para domingo. A importância de preparar a lição é porque esses textos, esta leitura, ela traz uma base, um sustentáculo, um roteiro e enriquece o nosso conhecimento. E a leitura diária de hoje tem como base o texto de Atos, capítulo de número 18, versículo número 5 a 6, e com o tema, coisa maravilhosa, Deus sustenta a missão mesmo diante da rejeição e da oposição. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, aquela palavra de Cristo em vermelho, né? E vamos manusear a nossa Bíblia aqui, principalmente no livro de Atos, né? Observamos que a narrativa de Atos 18 apresenta um momento decisivo no ministério do apóstolo Paulo, em Corinto. Depois da chegada à cidade, trabalhar como fabricante de tendas, como já falei, e anunciar o evangelho aos sábados na sinagoga, Atos 18, de 1 a 4. O apóstolo recebe um grande reforço. Quantos ficariam felizes hoje se recebesse hoje um apoio como o apóstolo Paulo recebeu de Silas e Timóteo vindo da Macedônia. A partir desse momento, ele intensifica sua dedicação à proclamação da palavra. No entanto, quanto maior é a clareza da mensagem, maior também se torna, irmãos, a resistência daqueles que a rejeitam. E a rejeição é dentro da agremiação que se diz evangélicas. Lucas demonstra que a oposição ao evangelho não representa o fracasso da missão, porém, faz parte do avanço do reino de Deus. A fidelidade do mensageiro não é medida pela aceitação da mensagem, mas por sua perseverança em proclamá-la, né? Quantas pessoas esperam aplausos e vai embora porque a sua mensagem não teve aceitação. Observamos, em primeiro lugar, que Deus fortalece seus servos para proclamarem a verdade com ousadia. Está no versículo 5, quando diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. A chegada de Silas e Timóteo representa mais do que um reencontro entre companheiros de ministério, conforme nós observamos em outras passagens, Filipenses 4:15, 16, 2 Coríntios 11:9. Eles provavelmente trouxeram auxílio financeiro da igreja da Macedônia, permitindo que Paulo dedicasse mais tempo à pregação do evangelho. Veja que Lucas utiliza a expressão se entregou totalmente à palavra, indicando que Paulo passou a concentrar suas energias na proclamação do evangelho. O centro da missão não era sua própria pessoa, não era o homem pregador, não era o presbítero que bota hoje em cartaz, presbítero fulano, né? Não. Mas a palavra de Deus era aquilo que permanecia no outdoor da vida, né? O verbo grego, diamartia romai, traduzido como testemunhando, significa declarar solenemente, dar um testemunho firme, autoritativo, né? Paulo não apresentava opiniões pessoais, proclamava com convicção que as pessoas do Antigo Testamento receberam promessa desde a antiguidade, e ele proclamava isso com convicção que aquelas promessas do Antigo Testamento encontravam seu cumprimento em Jesus. A mensagem era objetiva. Por quê? Porque Jesus é o Cristo, o Messias prometido por Deus. A missão avança quando a igreja permanece centrada na palavra de Deus. Recursos, apoios e cooperação são importantes, claro que são. Mas o verdadeiro fundamento da missão continua sendo o quê?
proclamar a palavra de Deus. Proclamar. Proclamação fiel de Cristo. Por isso, em segundo plano, vimos, ou seja, em segundo lugar, a rejeição da verdade não anula a fidelidade do mensageiro, não. No versículo 6, a parte A, quando diz opondo-se, deixa eu olhar aqui, opondo-se eles e blasfemando. A reação dos judeus revela a dureza do coração humano diante da verdade do evangelho. O verbo grego aqui, opor, significa antitassou, transmite a ideia de uma resistência deliberada, de colocar-se em posição de combate contra a mensagem anunciada. Era um para-choque. Além da oposição, Lucas registra que eles blasfemavam. Significa insultavam, difamar ou falar de forma irreverente contra Deus e sua obra. Nesse contexto, refere-se tanto às ofensas dirigidas a Paulo, quanto, principalmente, à rejeição da pessoa e da obra de Cristo. Essa resistência, meu querido, não era um fracasso do ministério apostólico. Não, pelo contrário, cumpria o padrão observado ao longo da história bíblica, quando diz a luz revela tanto aqueles que crê, quanto aqueles que endurecem o coração. Quem anuncia fielmente o evangelho, meus irmãos, deve estar preparado para enfrentar a rejeição. Né? Não é somente ter o cartazinho na igreja que vai pregar, vai dirigir o culto de libertação para aquele cartaz bonito, e o infeliz algemado de corpo, alma e espírito. Deixaram por onde passaram, semearam contendas. Não. O que significa isso não? A oposição não é, por si só, sinal de que a mensagem está errada. Muitas vezes é consequência natural da confrontação entre a verdade de Deus e a incredulidade humana. Isso aí que nós devemos sempre ter em mente. Em terceiro lugar, Deus, ele sempre redireciona a missão quando alguns rejeitam a graça. No versículo 6, a parte B, que nós observamos aqui, de sacudindo as vestes, disse-lhe, o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Sacudir as vestes era um gesto simbólico que expressava o rompimento da responsabilidade diante daqueles que haviam rejeitado deliberadamente a mensagem. A declaração vosso sangue seja sobre vossa cabeça não manifesta ressentimento, não. O desejo de condenação também não. Trata-se de uma linguagem judicial, inspirada em passagens como Ezequiel 33, de 1 a 9. Paulo afirma que cumpriu fielmente sua responsabilidade como mensageiro. A rejeição da mensagem torna-os ouvintes responsáveis diante de Deus. Ao dizer, quando ele diz, desde agora vou para os gentios, Paulo não abandona definitivamente os judeus, pois continuará pregando a eles em outras cidades. O que ocorre aqui é uma mudança estratégica. Desde agora vou para os gentios. Uma mudança estratégica, e Paulo é estrategista. Diante da rejeição persistente da sinagoga de Corinto, Paulo amplia seu ministério entre os gentios, evidenciando o cumprimento do propósito divino de levar a salvação a todas as nações. Assim, a oposição não interrompe a missão. Ela se torna ocasião para que o evangelho alcance novos povos. Quando uma porta se fecha por causa da rejeição ao evangelho, Deus pode abrir outras para que sua palavra continue avançando. A missão pertence ao Senhor, e ele dirige seus servos conforme sua vontade soberana. Atos 18, 5 e 6, que é o texto que nós estamos estudando, revela que a oposição jamais surpreende Deus, nem impede o avanço do seu reino. Não, absolutamente não. Paulo foi fortalecido pela comunhão com os seus cooperadores,
dedicou-se integralmente na proclamação da palavra e enfrentou resistência com firmeza e fidelidade. Embora muitos tenham rejeitado a mensagem, né, do apóstolo Paulo, Deus continuou conduzindo sua missão, abrindo novos caminhos para que o evangelho alcançasse os gentios. A narrativa ensina que o sucesso do ministério não deve ser medido pela aceitação imediata da mensagem, mas pela fidelidade em anunciá-la. Deus fortalece seus servos por meio da comunhão e da cooperação na missão. A proclamação de Cristo, inevitavelmente, confronta corações endurecidos. A rejeição do Evangelho responsabiliza o ouvinte, não invalida a fidelidade do mensageiro. Ou a fidelidade, né? A oposição humana jamais frustra os propósitos de Deus. Ela frequentemente se torna o meio pelo qual o Evangelho alcança novos campos missionários. A missão da igreja é sustentada pelo Senhor. Mesmo diante da rejeição e da oposição, Deus fortalece seus servos, dirige seus passos e garante que sua palavra continue avançando até os confins da terra. Se for uma sequência de mensagem em Atos 18, este comentário conecta naturalmente os versículos 1 a 4, a luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores, né? Com os versículos 7 e 11, onde Deus encoraja Paulo dizendo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo. Atos 18, 9 e 10, mostrando a continuidade do tema da sustentação divina da missão através do Espírito Santo. Focados na EBD, deixe o seu like, compartilhe e nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos nos encontrar domingo na EBD, se Deus quiser.